Este projeto de lei, não é não, é sobre o direito de ir e vir das mulheres. Queremos tirar todas as mordaças que nos impõem. Queremos tirar todas as burcas literais e metafóricas que nos impõem. Nós avançamos na proteção da mulher brasileira contra a violência. Nós estamos corrigindo um erro no Código Penal. É um despautério tão desmetido, é um desatino legisferante, é um ilogismo supino. Aqui está se colocando que a comunicação da administração direta tem que ser uma comunicação que a população entenda. Na quarta-feira, um amplo acordo entre os líderes partidários permitiu que a sessão fosse dedicada à votação de propostas para marcar as campanhas He for She e os 21 dias de ativismo de combate à violência contra as mulheres. Foram aprovados projetos pelos direitos das mulheres apresentados por homens, como explicou a deputada Maria do Rosário. Essa sessão é destinada a um momento muito importante. É um momento em que nós vamos atuar conjuntamente. Nós vamos encontrar uma síntese das mais importantes para o trabalho, deputada Ana Paula, que realizamos aqui. Nós vamos fazer uma sessão onde matérias propostas por homens, que dizem respeito à defesa de direitos das mulheres, serão votadas. E matérias propostas por mulheres serão votadas também. Porque hoje, 6 de dezembro, é o Dia Mundial He for She, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, como nós chamamos no Brasil. É muito importante que vocês saibam como atua a bancada feminina. E isso é muito nobre. Nós retiramos 7 projetos da pauta da Procuradoria e fizemos da seguinte forma: 7 de iniciativa masculina com relatoria feminina e 7 de autoria feminina com relatoria feminina. Além do protocolo Não é Não, os deputados aprovaram mais 7 projetos de lei. A deputada Érica Cocai destacou a importância da iniciativa que visa dar mais segurança às mulheres em casas noturnas. Isso é absolutamente fundamental para que nós tenhamos protocolos que sejam protocolos que assegurem a proteção da própria mulher e que assegurem que a sua fala não seja negada. As mulheres, nós queremos tirar todas as mordaças que nos impõem, queremos tirar todas as burcas literais e metafóricas que nos impõem. Por isso, é importante que nós possamos dizer não é não. Ou não se calem. São projetos que nasceram de uma circunstância gravíssima, de um caso de estupro que ocorreu na Espanha, que, inclusive, o assediador está preso, jogador de futebol Daniel Alves, lá na Espanha, e, ao mesmo tempo, a existência desse protocolo permitiu que esta vítima tivesse socorro, tivesse ajuda e tivesse o conjunto das provas materiais que embasaram a prisão e, certamente, o processo jurídico que vai resultar, que vai sair do judiciário na condenação do jogador. Outro projeto aprovado foi o que prevê um programa destinado à assistência às mulheres alcoolistas. E o projeto que foi aprovado hoje, de minha autoria, vai defender as mulheres que estão sofrendo de um mal muito grave, que é o alcoolismo. Nós precisamos de um programa diferenciado para tratar essas mulheres. Na minha família já teve casos de mulheres de tentarem se suicidarem devido ao alcoolismo. Então há um problema muito grave, silencioso, que tem destruído famílias e principalmente as mulheres. Por mais que os profissionais de saúde tenham cuidado e dedicação, a atenção aos pacientes alcoolistas é delineada contemplando as características e necessidades de pacientes do sexo masculino, que notadamente são diferentes das características e necessidades de pacientes do sexo feminino. Assim sendo, o programa que se objetiva instituir por meio do presente projeto virá em muito boa hora para equalizar essa situação e oportunizar o tratamento adequado em um ambiente favorável às mulheres que dele necessitam.
O fim do atenuante para idosos e jovens que cometem feminicídio e o julgamento pela justiça comum de militares acusados de crimes contra as mulheres também foram aprovados. A deputada Laura Carneiro, autora da proposta, disse que o fim do atenuante é um avanço. Na verdade, nós acabamos com a prescrição dos crimes contra a dignidade sexual, que tratam especificamente da prescrição maiores de 70, menores de 21. Então, senhora presidente, nós avançamos na proteção da mulher brasileira, na proteção da mulher brasileira contra a violência. Quando existe violência doméstica, deputada Fernanda Melchiona, o crime tem que ser amparado pela justiça comum, pelas prerrogativas da Lei Maria da Penha. Isso não é crime militar. Então, esse projeto, com esse brilhante relatório da professora Goretti, traz essa correção. E ela não vai ser amparado porque não é um crime militar. Essa mulher militar não pode ficar prejudicada e desamparada numa legislação que é considerada a terceira melhor legislação do mundo. Foi aprovado ainda projeto que aumenta em até 1/3 a pena por violência doméstica praticada na frente de crianças. Esta proposta que eu apresentei em 2018 teve inspiração exatamente nos inúmeros casos que são recorrentes de violência contra a mulher e violência que é presenciada pela criança. Nós não podemos continuar permitindo que isso aconteça. Portanto, a legislação precisa ser alterada e o que nós estamos propondo, o projeto 9905 e os demais apensados, uma mudança no Código Penal para que a violência praticada contra a mulher, na presença das crianças, tenha uma punição exemplar. Hoje é um dia muito importante porque, na verdade, nós estamos corrigindo um erro no Código Penal, uma vez que no crime de feminicídio existe um aumento de pena no caso de haver o feminicídio ou tentativa de feminicídio na frente das crianças. E, por sua vez, diferentemente, no artigo 129 não é esse aumento de pena. E muitas vezes, a senhora sabe muito bem, está a nossa procuradora, Soraya Santos, aí conosco, e eu como procuradora, como delegada de mulheres, dizer que a maioria das agressões à mulher são realizadas na presença dos filhos. Com exceção do protocolo Não é Não de combate à violência e assédio em casas noturnas, que seguiu para a sanção presidencial, todos os outros projetos serão analisados ainda pelo Senado Federal. E nesta semana, os deputados aprovaram ainda a proposta que isenta de ICMS as transferências de mercadorias entre empresas do mesmo contribuinte, mas que têm sede em diferentes estados. O projeto regulamenta o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 2017. O que nós iremos fazer agora é fazer com que nós possamos não ter conflito nos tribunais, mediante uma decisão que já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos manter a segurança daqueles que empreendem, daqueles que geram oportunidade e daqueles que fazem com que nós tenhamos empregos e negócios no nosso país. Se nós tivermos um produto feito aqui em Goiás e tivermos que trazer para Brasília, vai pagar imposto na transferência dentro do mesmo CNPJ, da mesma loja. Ela não vendeu o produto, ela transferiu do seu estoque de um estado para o outro estado. Então, ela só tem que pagar o imposto na hora da venda do produto e não na hora da transferência no seu mesmo CNPJ. Isso acaba acontecendo, os estados, para não perderem sua receita, acabam cobrando mesmo da transferência e para você rever, tem que entrar na justiça para reaver o imposto pago duplamente. É fundamental que a gente tenha segurança jurídica e esse projeto dá segurança jurídica. Então, é uma forma de nós garantirmos que não haja nenhuma dúvida sobre este tema. Quando você está tributando uma mercadoria apenas no seu transporte, da mesma empresa, da mesma indústria, e você ser tributado no ICMS, é uma injustiça muito grande que se faz com o empreendedor e gerador de emprego e renda desse país. Justiça está sendo feita aqui hoje. Nesta noite importante em que se discute um tema esperado por esta casa por muito tempo.
alguns podem estar pensando, mas estão votando para garantir que uma empresa, quando transfere da matriz para a filial, no mesmo CNPJ, não tem que pagar ICMS. Isso já não é assim. Infelizmente, nós tivemos e temos centenas de situações que vão parar na justiça, empresas sendo multadas, sendo autuadas, por divergências de entendimento. O Brasil é extenso, são diversas unidades da federação. A matéria chegou ao STF, e lá no STF demandou que haja um projeto de lei deixando isso claro. O plenário da Câmara aprovou o projeto que determina o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos para facilitar a compreensão da população sobre textos de interesse dos cidadãos. A proposta provocou polêmica em plenário. O objetivo do projeto é garantir que a comunicação do poder público, de maneira geral, seja de fácil entendimento pela população, tem uma preocupação especial com as pessoas com deficiência intelectual, mas é algo que atende a todas as pessoas, você se comunicar de maneira simples. E por isso nós quisemos colocar um rol exemplificativo de ações no inciso para poder deixar bastante evidente qual era o objetivo central do projeto, que é facilitar a comunicação do poder público. É um despautério tão desmetido, é um desatino legislativante, é um ilogismo supino. Esse projeto da lavra da deputada Érica Cocai e Pedro Bezerra pretende rebaixar o idioma nacional com o empobrecimento do vernáculo. A língua portuguesa foi responsável pela integração nacional. A língua portuguesa é que nos deu todo esse continente que temos atualmente. A Constituição, senhor presidente, assevera no artigo 13 que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Nós temos uma lei que regula sobre a redação legislativa, que é a Lei Complementar número 95/98. Nós temos o Manual da Presidência da República sobre redação oficial. E aqui, então, nós vamos fazer uma escolha pela norma inculta. Estamos tratando aqui nesse projeto é de objetivar a comunicação do poder público, porque nós aqui, enquanto deputados, estamos escrevendo projetos de lei. O governo federal emite decretos, não se trata de poesia ou de romances. O objetivo é realmente transformar a vida das pessoas, e as pessoas precisam entender aquilo que está sendo dito, quer seja pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo. Cabe a cada um daqui, se quiser escrever um livro de poesia, ou se quiser escrever um romance ou um conto, cabe a cada um utilizar da melhor forma a nossa língua portuguesa. Mas o que esse parlamento vai decidir é que o poder público se comunique de maneira simples para que a população entenda os seus direitos e os seus deveres. Aqui está se colocando que a comunicação da administração direta tem que ser uma comunicação que a população entenda, que ela tenha uma universalidade de entendimento, que ela seja, portanto, simples, não simplória. Nós não estamos aqui entrando na norma culta, ela continua existindo com toda a liberdade dos que querem utilizá-la como querem fazê-lo. Nós estamos falando de uma demanda de vários representantes de movimentos, das pessoas com deficiência, inclusive, mas também de um país imenso. Estamos aqui falando de uma comunicação simples que já é utilizada em secretarias aqui do Distrito Federal, para que as pessoas consigam entender. Apesar do Chico Alencar estar representando a burguesia intelectual e essa elite toda aí que tem acesso à informação, mas que não quer compartilhar essa informação com as pessoas, eu acredito que o projeto não se trata sobre essa segregação intelectual, e sim muito mais sobre a acessibilidade à informação para as pessoas com deficiência. Não temam, cultores da língua, com todo o seu elitismo, que a linguagem vai ser, como se disse aqui, chula, cair na sarjeta, pelo amor de Deus. Leiam o projeto. Simplificar não é adulterar, não é rastejar. Aliás, em homenagem à autora e ao relator, que são nordestinos, eu trago o grande Manuel Bandeira, conhecem? Grande poeta. Ele diz o seguinte, na evocação do Recife: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha da boca do povo,
na língua errada do povo, língua certa do povo. Os deputados aprovaram também projeto que amplia prazos para a defesa de mestrado e doutorado em pelo menos 6 meses para estudantes, gestantes, parturiantes ou mãe adotiva e os respectivos pais. Esse projeto tem um mérito imenso, que é assegurar a flexibilidade do tempo para os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, em função do nascimento da criança, em função do parto. Também em função da adoção, ou seja, da condição ou da maternagem a ser estabelecida. E eu acho que é muito importante porque você condiciona os prazos para a pós-graduação ao direito à maternidade, que é o direito da própria criança, para além de ser o direito da própria mulher. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Os dados constam de estudo divulgado ontem pelo SEBRAE, com base nos números do novo CAGED, que é vinculado ao Ministério do Trabalho. O levantamento indica que as micro e pequenas empresas geraram 1,2 milhão de novos postos, contra 372 mil empregos criados nas médias e grandes empresas. Além de serem a principal força motriz da geração de vagas no Brasil, as empresas de menor porte também respondem por 30% do nosso PIB. Ainda assim, o setor vive um quadro de muitas dificuldades ligado ao endividamento, com cerca de 6,5 milhões de companhias negativadas. Essa realidade, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, torna urgente a implantação do programa Desenrola Empresas, que é tema de projeto de lei em tramitação nessa casa, de autoria do deputado Jorge Goit e do qual eu sou coautor.